Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 de Contabilidade Pública 2. Vamos falar um pouco hoje então sobre o patrimônio público, os procedimentos contábeis patrimoniais. Vamos estar aqui fazendo parte da nossa primeira unidade para vocês se localizarem. Bom, nessa aula eu trouxe alguns conceitos um pouco mais teóricos, mas também pretendo apresentar algumas das coisas mais práticas para vocês. Eu preferi dar ênfase a isso, para que a gente pudesse avançar já se preparando aí para a unidade 2, para fazer alguns exercícios, enfim, aprender um pouco mais desse débito e crédito, enfim, como a gente chama a parte prática da contabilidade. Então vamos lá, o que é o patrimônio público? É o conjunto de bens, direitos e obrigações que são avaliáveis em moeda corrente das entidades que compõem a administração pública. O conceito aqui é o mesmo da contabilidade como nós conhecemos a contabilidade comercial, empresarial. Conjunto de bens, direitos e obrigações, ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas por ser da administração pública, a gente tem algumas definições um pouquinho diferentes, E eu trouxe um exemplo aqui, o Código Civil traz no seu artigo 28, um destaque para o seguinte: os bens públicos são os de uso comum do povo, exemplificando aí rio, mar, estrada, enfim. Os de uso especial seriam aí edifícios ou espaços, terrenos aplicados a serviço específico, estabelecimento da administração federal, estadual, municipal, inclusive aí as autarquias, ou ainda os dominicais, são aqueles que pertencem ao Estado. Dentre eles, dentre esses bens públicos, o Estado faz a obtenção de alguma renda através da sua alienação. Um exemplo muito clássico são os títulos públicos, ou ainda terrenos que não estão a serviço específico, não estão sendo utilizados e acabam sendo alugados. Seriam uns exemplos mais práticos, digamos assim. É claro que para estudar administração pública, aqui a gente faria um aprofundamento muito maior, em relação a essas classificações, em relação a todas as exceções que a própria legislação apresenta. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu acredito que vocês já têm uma dimensão um pouco boa em relação a isso, ainda que não lembrem todos os conceitos, tem uma noção mais clara, e a gente vai tentar dedicar o nosso tempo ao estudo do manual, com os seus procedimentos contábeis patrimoniais, Por isso que eu chamei de patrimônio público, para a gente entender então como que tudo isso se transfere para a contabilidade dentro do setor público. Então aqui é a estrutura do manual, seus sumários, procedimentos contábeis patrimoniais, do item 1 até o 13, A gente vai ver aqui aproximadamente ali até o item 5, para não ficar muito extenso, mas seria basicamente isso: uma introdução, os elementos, a mensuração, os estoques, ativo imobilizado e também o intangível, que vai se assemelhar muito ao imobilizado na questão dos registros contábeis. Então vamos lá, o que é essa parte? Ela apresenta um conjunto de conceitos, regras e procedimentos em relação a tudo aquilo que acontece com o patrimônio público, em relação à contabilidade aplicada ao setor público. Isso é feito por quê? Para harmonizar aí os padrões que são observados pela administração pública, no sentido de avaliar então as variações patrimoniais, as suas classificações, a destinação do recurso público, o registro disso tudo, permitindo então uma evidenciação e futuramente a consolidação das contas públicas nacionais, ou seja, a contabilidade, como nós já aprendemos, aplicada ao setor público, é executada em todo o país. No segundo item, nós temos os elementos das demonstrações contábeis que vêm lá da NBC-TSP Estrutura Conceitual com ativo, passivo, receita, despesa. Aqui não está citado no manual, mas inclui também patrimônio líquido. Então, neste caso, o que vale destacar para a gente não se confundir? Receita para o manual é chamado de variação patrimonial aumentativa. Despesa, como a gente conhece no manual para a contabilidade pública, é variação patrimonial diminutiva, ou VPD, e VPA no caso da receita. Ele cita ali também a contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Esses dois itens a gente não vai abordar, eu trouxe o conceito aqui caso alguém ficou curioso, mas nesse caso, para quem está começando, não é interessante a gente estudar e discutir. Mas vamos lá, o que a gente precisa lembrar? Plano de contas aplicado ao setor público. Na unidade 2 a gente vai ver item por item, fazer um estudo um pouco mais aprofundado desse plano de contas. Por enquanto eu só quero que vocês se lembrem. Natureza da informação, patrimonial, orçamentário e controle. Classes do 1 até o 8, ativo, passivo, patrimônio líquido incluso ali dentro do passivo, variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais aumentativas são natureza da informação patrimonial, como a gente está vendo aqui.
O mesmo, então, para orçamentária, com os itens 5 e 6, e controle, itens 7 e 8. Isso tudo do plano de contas. Então vamos definir alguns conceitos para a gente poder ficar todo mundo com a mesma base teórica e depois ver isso na prática. Ativo tem a mesma definição que na contabilidade comercial. É um recurso controlado no presente pela entidade, e aqui entenda-se a entidade como setor público, como resultado de evento passado. Tá? Então o passivo também traz a mesma classificação, é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Quem nunca leu a NBCT Estrutura Conceitual, né, do setor privado, talvez desconheça esse conceito, mas é o mesmo. Tá? A gente traz a mesma classificação aqui para o setor público. A questão é que no momento da mensuração é que é feita uma análise um pouco diferenciada, porque para o setor público, muitas vezes um ativo ele tem um propósito diferente do que o ativo do setor privado, né? O passivo, mesma coisa. Situação patrimonial líquida é um termo que a gente vê com bastante frequência também nesse ramo de estudo, e ele nada mais é do que patrimônio líquido, tá? Então eu quero que vocês já entendam que é um sinônimo. Situação patrimonial líquida ou patrimônio líquido pode ser um montante positivo ou negativo. Lá na frente, em exercícios práticos, a gente vai ver exemplos dessa situação. Receita, aqui, como a gente já viu, chamada então de VPA, né? Variações patrimoniais aumentativas. Ou seja, quando entra recurso para a entidade, acaba aumentando a situação patrimonial da prefeitura, do governo do estado, enfim, do governo federal. Despesa, processo contrário, variação patrimonial diminutiva, né? A gente também chama isso de despesa, então. Aqui é que o manual ele meio que acaba não usando essas expressões de receita e despesa por uma questão de tradução dos materiais, né? E uma adaptação à conjuntura, enfim, à realidade, à contextualização da contabilidade pública no Brasil. Tá? Então a gente precisa se acostumar com esses novos termos. Outro elemento importante é a gente entender o seguinte: para a contabilidade pública, ativo pode ser definido como ativo circulante e não circulante. Aí a classificação é igual àquela que a gente já conhece. Mas pela Lei 4.320, a gente tem que entender o que é ativo financeiro e o que é ativo permanente. Tá? Então, financeiro são créditos e valores, né? A classificação é relativamente igual, mas que independem de autorização orçamentária. E permanentes são aqueles que dependem de autorização legislativa ou orçamentária, como queiram. É que esse termo vem da própria legislação, tá? Então, para a gente não confundir muita coisa, eu só quero que, por enquanto, vocês lembrem da existência dessa terminologia e comecem a fazer as devidas associações. O mesmo vai ocorrer para o passivo, então, circulante, obrigações de curto prazo, não circulante, obrigações de longo prazo. Não coloquei aqui, mas vale lembrar, o patrimônio líquido é resultado, ou enfim, faz parte, melhor dizendo, também do passivo, certo? Como a diferença, né, entre um e outro. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ainda no passivo a gente vai ter então pela lei a mesma coisa, passivo financeiro, dívida fundada, e aí tem um detalhezinho técnico aqui, não vale a pena a gente entrar agora, mas é só para vocês saberem quando forem fazer os estudos futuros. Basicamente, passivo financeiro são as obrigações que independem ou que não dependem de autorização orçamentária. Passivo permanente são as dívidas que o poder público tem que dependem de autorização orçamentária ou legislativa, melhor dizendo, seria o termo mais adequado. Enfim, quando a gente executa um balanço patrimonial, isso vai ficando um pouco mais claro. Quando a gente aprofundar no plano de contas também, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas em resumo, essa classificação de financeiro e permanente, o manual ele adaptou e aí a gente usa direto na nomenclatura da própria conta contábil, né? Quando a gente faz o plano de contas mesmo. Avançando aqui então, a gente tem a ideia de mensuração, né? É o processo para a gente determinar os valores pelo qual esses elementos vão ser reconhecidos. E o objetivo da mensuração é selecionar então que método que nós vamos usar. Né? Então, cada um dos itens vai ter um método próprio, tem uma série de regras. Eu não vou detalhar um por um aqui para não ficar muito extenso, mas em regra geral, a gente vai utilizar um mecanismo muito semelhante ao que se usa na contabilidade comercial. Né? A gente está acostumado a chamar de custo histórico, existem situações para se aplicar ali o valor realizável líquido, a ideia de valor justo também já passou pela contabilidade pública, hoje está sendo rediscutida, enfim.
Sobre esse item de mensuração no manual, eu quero que vocês se atenham aí à ideia do que vocês já conhecem, para a gente não precisar confundir, para a gente não precisar misturar muita coisa e até não atrapalhar as outras disciplinas também. Tá? Não vai ter nenhuma técnica especial aqui por ser do setor público. As que existem já são aplicadas também no setor privado. Então, quando necessário, a gente vai ver cada uma delas. E aí a gente chega então ao conceito de receitas, ou variação patrimonial aumentativa, e o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né, nesse processo. Como nós vimos na aula anterior de balanço orçamentário, ou procedimentos orçamentários, aqui a gente também vai ter débito e crédito. Então, aqui eu trouxe um exemplo que o próprio manual faz, que é o caso do IPTU. Né? A gente considera aí o fato gerador de um imposto, né, sobre IPTU, acontecendo no dia 1º de janeiro de cada ano. Isso faz com que a variação patrimonial aumentativa, ou a receita, ela seja registrada antes mesmo da arrecadação. Né? Então, no dia 1º de janeiro, todo mundo que tem propriedade, a prefeitura já está fazendo o lançamento para fazer a cobrança futura. Né? Mesmo que a pessoa vá pagar isso lá no mês de abril, lá no mês de maio, quando que a prefeitura decidir. Mas no momento do dia 1º de janeiro, a prefeitura já tem o direito de te cobrar esse IPTU. Essa é que é a questão aqui. Então, nesse caso, o reconhecimento do que a gente chama do direito e da VPA, ele vai ser feito no momento do fato gerador, né, na existência daquilo, e não necessariamente no momento que você paga. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo, natureza da informação vai ser patrimonial, então a gente vai debitar 1.1 ativo circulante. No crédito, a gente vai ter 4.1 variação patrimonial aumentativa, impostos sobre patrimônio e a renda. Então aí eu coloquei, inclusive o manual ele lembra, neste caso o registro de uma VPA aumenta o resultado patrimonial, constituindo um fato modificativo. Tá? E nesse exemplo ainda a gente vai ter lá futuramente o momento da arrecadação. Tá? A natureza da informação agora vai se subdividir, por quê? Porque quando entra o recurso, a gente vai ter que observar como isso influencia o patrimônio, como isso influencia o orçamento e o controle dos recursos, tá? Que são as 3 grandes bases. Então, no primeiro lançamento, 1.1, caixas e equivalentes, né? De característica e ativo financeiro, por isso o F ali, e 1.1.2, crédito tributário a receber, de natureza permanente, então ativo permanente. E aí vejam que aqui, somente nessa informação patrimonial, a gente está dando baixa na conta que foi utilizada anteriormente. Voltando aqui um pouquinho, natureza da informação, percebam ali, ó, no débito a gente tinha colocado crédito tributário a receber. Né? Agora a gente está fazendo o processo inverso, para zerar aquela conta. Então, crédito tributário a receber, de natureza permanente, de classificação ativo permanente. E aí o mesmo vai acontecer, né? A partir dessa arrecadação já vai acontecer ali uma natureza de informação orçamentária, ou seja, a receita a realizar já foi modificada, já houve uma receita realizada, por isso débito e crédito na classe 6.2. E ao mesmo tempo a gente vai ter que ter um controle em relação à disponibilidade desse recurso, né, para saber que ele entrou e ele já está disponível para ser gasto, digamos assim. E vai ser o débito e crédito nas classes 7.8, 7 e 8 dentro da área de controle, como a gente viu. Tá bom? Então, basicamente, para entender aí e resumir, variação patrimonial aumentativa é uma receita. Receita, no ponto de vista do setor público, é chamada dessa maneira. Ou seja, está ingressando alguma coisa ali para o cofre público para transitar por ali e ser devolvida futuramente, né, mediante a prestação de um serviço, mediante a entrega daquele bem-estar coletivo que a gente estudou nas aulas anteriores. Bacana? Quando a gente aprofundar no plano de contas e aprofundar também no ciclo orçamentário, a partir das aulas do PPA, da LDO e da LOA, isso também vai ficando um pouco mais claro. Continuando aqui, uma outra situação que o manual traz e que eu queria comentar com vocês é quando a gente reconhece a receita junto com a ocorrência da arrecadação, ou seja, somente no momento do pagamento daquele imposto, daquele tributo. E aí um exemplo clássico vai ser uma venda de mercadoria ou a prestação de um serviço que o poder público cobra. Né? E aí nesse momento o tipo de lançamento é um pouquinho diferente, aquele lançamento inicial. Né? A gente já vai lançar direto no caixa,
E aí o crédito também vai ser uma VPA. Vejam ali, 4.3.3.1. Aqui eu trouxe esse exemplo do manual, mas podia ser qualquer outra VPA dentro dessa classificação. Ele usa o exemplo de valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços. Imaginem aí, por exemplo, o governo alugando, né, um espaço e recebendo dinheiro por isso, né, recebendo o valor do seu aluguel. Esse dinheiro vai para o caixa, ao mesmo tempo que precisa ser registrado que está ocorrendo uma exploração de bens ou de direitos que ele possui. E essa informação, ela não é só patrimonial, ela afeta o orçamento também, porque para que o governo pudesse fazer essa cobrança, ele tinha que ter previsto isso no seu orçamento de receita. Então, neste caso aqui, mais uma vez, vai ter uma informação orçamentária. E junto com isso tudo, vem sempre uma informação de controle, para saber, olha, está entrando dinheiro e a gente tem esse recurso disponível, né? E aí, para onde vai esse recurso? Ele tem vinculação? Ele não tem? Enfim. Então, neste caso aqui, percebam que a gente já entra direto nas três grandes áreas, né? Aspectos, como o manual chama, para poder fazer um lançamento completo. E aí, passando por outro lado, o aspecto da despesa, ou variação patrimonial diminutiva, a gente vai ter o exemplo de uma VPD antes da ocorrência da liquidação, né, dessa despesa orçamentária. E aí aqui vai ficando um pouquinho mais complicado porque a gente ainda não viu com muita ênfase todas as etapas da receita da despesa, mas não se preocupem. O exemplo que o manual traz é o 13º salário a ser pago no final do ano. Ele precisa o quê? Ser reconhecido a cada mês trabalhado, né? Esse direito é conquistado pelo trabalhador, pelo servidor público, todos os meses. Então, todos os meses existe uma variação patrimonial diminutiva, ou seja, uma despesa para o poder público, né? E ela precisa ser reconhecida mensalmente. Então, o empenho, a liquidação e o pagamento só vai acontecer no mês do pagamento, que é o final do ano, né? Ou ainda na data de aniversário, enfim, dependendo da política que aquela entidade utiliza. Mas, resumidamente, então aqui a gente tem uma VPD, né? Uma despesa de natureza da informação, então, patrimonial, mais uma vez, por isso o débito 3.1, que são as VPDs. E o crédito ao mesmo tempo, então criando ali uma obrigação 2.1. Quem que é o 2.1? Ativo circulante, né? Uma obrigação de curto prazo. Então percebam, pessoal a pagar contra a remuneração a pessoal ativo, civil, abrangido pelo RPPS, né? Regime próprio de Previdência Social. Enfim, aqui aí continuando, no momento do pagamento, a gente vai ter diversas etapas, por exemplo, no empenho. Então, naquele momento de empenho, a gente vai ter um lançamento, que são todas essas informações. A natureza da informação orçamentária, por controle, aí para a parte orçamentária ainda avança um pouquinho mais, né? Por isso que tem duas vezes o mesmo lançamento. Mas se vocês olharem com calma, vocês vão ver que primeiro credita 6.2.2, crédito empenhado a liquidar, e lá embaixo a gente vai ter um débito nessa mesma conta, né? Crédito empenhado a liquidar. É só para dizer que houve uma movimentação, né, tanto no crédito quanto no débito, e aquele saldo foi transferido agora para crédito empenhado em liquidação. É muito semelhante ao processo da RE, caso vocês estejam buscando uma referência, né? Quem faz uma RE, uma apuração de resultado, para fechar o balanço, sabe que existe o valor de algumas contas, das receitas e despesas, ela vai pulando de conta em conta até que ela chega na conta final, que é o lucro ou prejuízo acumulado. E aí existe outro momento dentro da despesa, que é a liquidação, e aí continua avançando, o crédito empenhado ele passa agora então a pagar. Há ali também uma natureza da informação de controle, mas é apenas um reflexo, né? Como vocês veem, não há um lançamento de natureza patrimonial. E no fim, volta a ter um lançamento de natureza patrimonial porque existe uma saída de recurso. E se há uma saída de recurso, isso influencia então o nosso ativo circulante. Por isso aqui, pessoal a pagar, 13º salário, F de financeiro, né? Ativo financeiro, como nós chamamos anteriormente. E aí o mesmo para finalizar, natureza orçamentária, natureza de controle, para ir fazendo essa transição entre as contas e ter uma informação mais apurada. Prosseguindo, o próprio manual traz detalhes ainda sobre o estoque, né, em relação ao que acontece, como por exemplo, variações patrimoniais diminutivas, distribuição, consumo, perda de estoque, e aumentativas também, né, porque algumas entidades públicas possuem produtos para venda.
Então, o detalhamento do que é ou de como deve ser tratado o estoque está tanto no manual quanto numa norma dedicada especificamente para esse assunto. NBC TSP 04 estoques, tá bom? Então eu sugiro que vocês deem uma olhada lá nas normas do setor público. Eu trouxe aqui alguns exemplos que ele cita, né? Munição, estoque de material de consumo, material de manutenção expediente, material que você usa para executar um serviço, estoques estratégicos, né? Reserva de energia, de moeda não emitida, enfim. São N hipóteses, muitas variáveis, muitas situações diferentes. E aí, só para fechar o raciocínio, os estoques eles precisam ser mensurados pelo valor do custo histórico ou realizável líquido dos dois ou menor, né? Exceto em duas situações que a gente também não precisa se preocupar por enquanto. Eu só trouxe elas para replicar o manual, para não ficar uma coisa muito vazia, tá? Mas em resumo, o que costuma se utilizar é o próprio custo histórico ou o valor realizável líquido dos dois, o menor, para tentar ser o mais apurado possível. Então, como é que seria isso dentro do débito e crédito, né? A gente vai ter também uma natureza de informação patrimonial. A gente vai debitar, imaginando aí uma conta, uma compra que a prefeitura faz de determinado estoque, vai guardar aquele estoque, então influencia o seu patrimônio. Débito 1.1, ativo circulante, classe 5 ali, como é classificado, seria a área de estoques. Crédito 2.1, né, passivo circulante, contas a pagar de curto prazo, como a gente está vendo aqui, fornecedores e contas a pagar de curto prazo. E aí eu reforcei aqui mais uma vez, né, o uso desses atributos F e P é uma classificação dada pelo manual para adequar essas contas ao plano de contas, aliás, para adequar o plano de contas à legislação, né, permitindo então o que a gente vai conhecer futuramente como superávit financeiro no balanço patrimonial. Avançando ainda nessa temática, a gente vai ter o ativo imobilizado, que, como vocês sabem, ativo imobilizado, bens tangíveis, né? Ativo intangível, bens intangíveis. Então, em resumo, eu trouxe aqui para destacar e reforçar: depreciação, exaustão e amortização são técnicas aplicáveis no setor público da mesma maneira que a gente aprende dentro da contabilidade comercial. Então, se eu fizer a compra de um imobilizado, débito, ativo imobilizado 1.2, crédito, passivo não circulante, pensando aí, imaginando que é a longo prazo, né? E aí eu vou precisar lançar uma depreciação também. O que é a depreciação do ponto de vista da contabilidade aplicada ao setor público? É uma VPD, né? É uma despesa, assim como na contabilidade comercial ela também é uma despesa. Então, depreciação, amortização e exaustão, 3.3 no lançamento de baixo. E o crédito, que é aquela continha redutora que a gente aprende, né? Depreciação, amortização e exaustão, quando acumuladas, ou seja, por item, por determinado bem, enfim. Da mesma forma como a gente faz, tá? Tem algumas particularidades na hora de efetuar os cálculos, mas, mais uma vez, acho que por hora a gente não precisa entrar nesse mérito, tem que dedicar uma aula específica para isso. O importante é que vocês entendam e associem com aquilo que vocês estão acostumados. Eu estou trazendo sempre os números das contas para vocês já irem pegando e meio que memorizando essas classes e tentando dominar isso aos poucos. Então aqui eu deixei duas demonstrações contábeis para exemplificar o que a gente estudou na aula de hoje. A primeira é o balanço patrimonial e a outra é a DVP, ambas de 2020, né, que seriam desta área dos procedimentos contábeis patrimoniais que a gente viu até agora, o patrimônio público sendo controlado pela contabilidade. Então eu quero que vocês deem uma olhada para ver essa estrutura, para ver um pouquinho do que a gente comentou. É claro que nós vamos ter aulas futuras que vão aprofundar aí o que é o balanço, qual é a sua estrutura, né, todos os detalhes, o que é uma DVP, mas para quem tem a curiosidade, basta clicar no link e acessar diretamente. Enfim, né, concluímos o raciocínio de hoje, espero que tenha ficado aí de certa maneira objetiva, compreensível também. Eu sei que às vezes é muita informação, mas peço que vocês deem uma chance a essa disciplina, né, continuem com os esforços para que a gente possa dominar esse conteúdo, tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos a todos vocês. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no grupo, me manda um e-mail, eu estou sempre à disposição.